Então, continuando aqui, está falando do vencedor da licitação, lembrando mais uma vez que só o vencedor. Caso um vencedor de licitação desista ou ocorra a necessidade de vocês chamarem o segundo colocado da licitação, aí a gente vai voltar lá para aquela tabela anterior, para tratar da fase de habilitação da licitação. Então, vamos dar um exemplo. Foi declarado vencedor de licitação a empresa A. Esta empresa A comunica à comissão de licitação ou ao contratante lá que ela não tem condição de cumprir o que está formalizado na proposta. Ela desiste da licitação. Se ela desiste, havendo possibilidade, havendo previsão legal, você poderá convocar o segundo colocado. Então você vai informar o cancelamento do vencedor da licitação para aquele cidadão que desistiu de fornecer o material, o bem ou o serviço, e você vai voltar para a fase de habilitação lá para aquele cidadão que não foi, que era da modalidade pregão, e você não informou a habilitação dele. Então ele apresenta agora o envelope de habilitação. Se ele apresentando o envelope de habilitação, você vai verificar se ele está habilitado ou não. Se ele estiver habilitado, ele vai ser informado como vencedor da licitação. Aí ele será um vencedor, um novo vencedor daquele mesmo processo licitatório. Então, por isso é que tem a tabela de cancelamento do vencedor da licitação, para atender esses casos especificamente. Pareceres da licitação. Então, quando um profissional emitir um parecer sobre uma licitação, vocês irão cadastrar esse profissional lá no cadastro de pessoas do tribunal. Uma vez cadastrado lá, você vai informar o parecer desse profissional aqui nessa tabela. Então, os tipos de pareceres que vocês poderão informar seriam parecer técnico, parecer jurídico do edital, jurídico de julgamento, de dispensa, jurídico de exigibilidade ou outro parecer. Alguns têm um parecer emitido na fase interna da licitação. Eu tenho lá um parecer que foi emitido na fase interna da licitação. Ele é anterior ao próprio número de licitação. Ele poderá ser informado, porém a data desse parecer deverá ser compatível com a data lá da ordem cronológica da licitação. Então, nesse caso, eu vou ter que informar que ele é um parecer do edital. Ele vai ter que ser com a mesma data de publicação do edital. Eu não posso ter nada anterior ao edital da licitação, porque o número da licitação segue em ordem sequencial e cronológica. Eu não posso informar um parecer que não, para o nosso banco de dados não existia ainda. Ele vai dar com data anterior à própria licitação. Os dados do quadro societário, isso vocês já encaminham hoje para a gente. Então, o quadro societário, vocês vão encaminhar a composição societária das empresas participantes do processo licitatório. Vale lembrar que os bancos de dados agora serão todos integrados, então vai ser possível, como para cadastrar o quadro societário, se eu faço parte do quadro societário de uma empresa, em primeiro lugar eu tenho que estar cadastrado onde? No banco de dados do tribunal, lá no cadastro de pessoas. Lá no mês que vem, o pessoal do recurso da minha prefeitura vai encaminhar os dados do SINAP. Para eu estar no SINAP, onde eu tenho que estar cadastrado primeiro? No banco de dados do tribunal. É o mesmo banco de dados para todos os sistemas. Então, será possível fazer a verificação daqueles servidores que têm impedimento de contratar ou não com o município. Porque o banco de dados vai ser o mesmo, então vai ser fácil fazer essa verificação. Então, o sistema de monitoramento vai verificar, olha, você é servidor do município e contratado ou faz parte do quadro societário. Vai te dar um X prazo para você apresentar uma justificativa, dizendo se atende ou não a tua legislação. Então, vai ficar mais fácil o trabalho de monitoramento, porque todos os dados vão para um único banco de dados, para um único cadastro de pessoas.
os tipo de cargo lá do quadro societário. Então eu posso informar ali que determinado sócio, ele é representante legal da empresa contratada ou do participante, ou se ele é demais membro do quadro societário. Então eu vou informar também qual o tipo de registro do quadro societário. Então, onde que está registrado esse quadro societário? É no cartório de registro de títulos e documentos? É na junta comercial? Então, conforme o tipo de registro, eu vou informar lá na tabela do quadro societário. Componentes de comissão de licitação. Então, essa tabela serve para captar os dados dos componentes das comissões de licitação. Então, mais uma vez, esses componentes deverão estar cadastrados lá no cadastro de pessoas do tribunal, deverá estar lá na tabela da Atoteca uma lei ou no caso aqui, um ato que trata da nomeação dos componentes dessa comissão. Então, de acordo com o escopo previsto lá na Atoteca, na tabela de lei e ato. Então, se é uma portaria, se é um decreto, conforme o caso, se é uma resolução, conforme o caso. Então, os escopos serão 12, 13, 14 e 15. Então, conforme o tipo de ato, vocês vão informar aqui nessa tabela. Vocês deverão informar também o tipo de atribuição desses membros das comissões de licitação, se ele é leiloeiro, membro, presidente, secretário, servidor designado, pregoeiro. Vejam que aqui tem informação referente ao secretário. Quem faz todo o processo administrativo de uma licitação, se isso não fica a cargo da comissão, não fica a cargo de um determinado servidor, este servidor também será nomeado. Haverá um ato para nomear esse servidor, que é o responsável pelos processos licitatórios. Ainda bem que isso não, isso que eu vou falar que não existe mais no Paraná, onde aquele servidor monta todo o processo e sai de secretaria em secretaria coletando a assinatura daquela audiência que deveria ter ocorrido lá no julgamento da licitação. Isso não acontece mais. Dizem que só na Bélgica que acontece isso. Então agora esse secretário aí vai ter o nome dele lá registrado também como responsável pelo processo licitatório. A natureza do cargo, se ele é servidor efetivo, se ele é empregado temporário, se é cargo de comissão, se é agente político ou outra natureza. Então, de acordo com a natureza do cargo do servidor nomeado para a comissão de licitação. Licitação versus ação. Muitos perguntam por que vincular uma licitação a uma ação lá do planejamento. Porque a gente pode ter a necessidade de apresentar algum tipo de informação referente ao montante cadastrado ou licitado que esteja vinculado aos programas lá do PPA e da LDO, ou às ações lá do PPA. Porque eu posso ter feito uma licitação e não ter empenhado nenhuma despesa. Mas se alguém perguntar, mas essa licitação, para essa licitação, há previsão no PPA, por exemplo, se é uma licitação de uma obra para 3 anos, eu posso ter a informação no orçamento para aquele ano. Será que é compatível essa despesa com os programas do PPA, com as ações previstas? Então eu posso verificar isso nessa tabela, onde eu vou vincular a quais ações do PPA estão vinculadas à licitação. Então, quanto o escopo válido aqui será o escopo do PPA. Então, quais ações do PPA vão custear despesa dessa licitação? Então, eu vou informar isso aqui nessa tabela licitação versus ação. Os dados das certidões vai para uma tabela chamada certidão, onde serão captados os dados das certidões de INSS, GTS e outras previamente definidas na tabela de tipos de certidões.
Então, a tabela de tipos é essa, tabela de certidão de INSS, conjunto de débitos relativos a tributos federais e livros ativos da União, FGTS, certidão negativa de débitos trabalhistas. Então, eu posso ter e informar todas essas certidões. Vale lembrar que para a modalidade de pregão, para aquele cidadão que participou e não foi classificado, ou, aliás, não foi vencedor, você não tem necessidade de informar a certidão para ele, porque esse cidadão não apresentou o envelope de habilitação. Não, a legislação não obriga que ele informe esse envelope de habilitação. No módulo de contratos, as informações são semelhantes às que vocês já encaminham hoje no CIAM atual, então não teremos grandes novidades. Das licitações, ainda o Edildo falou no início da validação que a gente vai fazer, que é verificar se as licitações que estão em andamento em 2012 estarão informadas em 2013. Então a gente vai exigir que vocês cadastrem o número dessas licitações lá em 2013. Aquelas licitações que em 2012 passaram em andamento e que terão despesas em 2013. Os contratos da mesma forma. Aqueles contratos que estejam vigentes, nós iremos captar informações lá naquela tabela associação contrato anterior. Então vocês irão informar quais os contratos anteriores que passarão, só informarão o número do contrato, e as demais informações do contrato já estão lá no tribunal, estarão lá no tribunal no fechamento de 2012. Tranquilo quanto a isso? Nós não vamos ter problema de novo. Olha, lembra aquela licitação lá atrás que eu disse que não passava? Pois é, ela vai passar. Aí como é que vamos ter que fazer? Agora não tem nova inicialização. Aí vai ter que ser um protocolo lá no tribunal, vai tramitar de acordo com o artigo 525C, para a gente analisar a possibilidade de correção do sexto trimestre de 2012 no banco de dados, para informar que essa licitação passa para o exercício seguinte. Então, bastante cuidado no encerramento de 2012, quando vocês forem informar se a licitação passa ou não passa para o exercício seguinte. Então, aqui nos contratos, a primeira tabela é a tabela contrato, bem semelhante à tabela que vocês encaminham hoje em 2012, serve para captar os dados cadastrais dos contratos e das atas de registro de preço. Vocês vão informar aquela tabela associação contrato anterior para os contratos de 2012 que passam para 2013 e aqui para os contratos de 2013 nessa tabela. O número do contrato, o Edildo falou para vocês, o número do contrato vai ser da mesma forma que vocês fazem o número da licitação. Então a gente vai controlar pelo número do contrato, não vai ser mais ID contrato como é em 2012. Então se eu tenho o contrato 1, vai estar na chave da tabela, contrato 1 de 2013. Então eu só vou poder informar o contrato 2 de 2013 se o contrato 1 de 2013 já estiver informado no tribunal. Então, o sistema vai fazer essa verificação também de ordem sequencial de contratos, da mesma forma que faz a ordem sequencial de licitação. Então, mesmo cuidado lá na hora no momento de se atribuir o número ao contrato, para que não quebre ordem sequencial de contrato. Porque quando a gente for analisar um processo lá no município, uma inspeção, a gente vai procurar o contrato número 1, que vai estar impresso no documento lá do papel, que é o contrato 1. Hoje nós temos a seguinte situação: às vezes eu tenho o ID contrato é 1, mas o número do contrato é 30. Então a gente vai acabar com essa situação. Você vai informar para nós o número real do contrato. Então os dados ali do contrato, o tipo do ato do contrato, o tipo de origem do contrato, está previsto aqui nessa tabela. Então o tipo do ato, se é um contrato, se é uma ata de registro de preço, a origem do contrato, ele tem origem da própria entidade ou é contratado
Então você vai informar isso. Regime de execução do contrato, se é preço global, se é unitário, se é contrato integral, tarefa, execução. Forma de pagamento, se é à vista, se é a prazo, de acordo com o que está previsto lá no contrato, nas cláusulas do contrato. Então, se há no contrato algum tipo de multa, uma outra previsão contratual, outro tipo de multa, então, de acordo com esses tipos, você vai informar. Tem uma tabela aqui que fala, bem à frente, que fala sobre as condições da contratação, se há multa, se não há, então você vai informar ali nessa tabela de contrato. Parte do contrato, essa tabela serve para captar os dados das pessoas envolvidas com o contrato, tais como se ele é contratado, se é assinante e demais responsáveis definidos na tabela de tipos das partes de contratos. Então, de acordo com o que está aqui nessa tabela, de tipo, parte de contrato. Então, se é contratado, se é representante legal do contratado, se é controlador de encargos sociais e tributários, se é assinante de contrato por parte da entidade, quem é o assinante, quem é o fiscal do contrato. Então, tudo isso você informa nessa tabela de parte do contrato, de acordo com o que está previsto lá no contrato. Então, em nenhuma tabela do AEM a gente tem que inventar informação. Tudo aquilo que está previsto lá no contrato, que está descrito lá no ato contratual, vocês vão informar para nós da mesma forma das demais tabelas. O cadastramento dessas pessoas que fazem parte do contrato, elas têm que estar cadastradas lá no Cadastro Geral de Pessoas. Nesse Cadastro Geral de Pessoas, quando eu vou cadastrar alguém lá no Cadastro Geral de Pessoas, eu não dou atribuição alguma para essa pessoa lá no cadastro do tribunal. Eu cadastro lá uma pessoa física ou pessoa jurídica. Eu não digo se ele é servidor, se ele é contratado, se é contratante, se é ordenador de despesa, se é responsável por liquidação de despesa, nada disso. Eu estou apenas cadastrando um cidadão no Cadastro Geral do Tribunal. O documento base é único, é o CPF ou o CNPJ, conforme o caso. Se é pessoa jurídica ou CNPJ. Então eu vou cadastrar uma pessoa, são os dados cadastrais dele. Eu não dou nenhuma atribuição. Então, quando ele for parte do contrato, eu vou dar a atribuição para ele aqui nessa tabela. Então, eu vou informar o CNPJ desse cidadão e vou dizer que ele é assinante de contrato. Se esse mesmo cidadão, lá na tabela de licitações, ele faz parte do quadro societário de uma outra empresa, ou dessa mesma empresa aqui, lá eu dou uma outra atribuição para ele, que ele é membro do quadro societário de uma empresa. Se ele for servidor em um outro município, ele já vai estar lá no cadastro do tribunal com o CPF dele. O cadastro é único, então eu vou informar o CPF dele, ele já está lá no tribunal. Eu não vou duplicar para cada atribuição, vou no cadastro e informo esse cidadão de novo. Se ele já está no cadastro do tribunal, eu não preciso duplicar esse cidadão, eu só vou dando atribuições para ele. Então ele pode estar vinculado em licitações, em contratos, em convênios, no sistema de dados de pessoal, mas a base será o CPF dele. Então, não haverá ID pessoa AM. Eu não vou gerar um novo código para ele, para informar nessas tabelas aqui. O código que eu vou informar é o código do CPF dele, que é um código único, que a gente vai ter validação com a Receita Federal. Quando eu cadastrar, o sistema vai verificar se é um CPF ou um CNPJ válido. Sendo válido, está feito o cadastro uma única vez. Esse CPF está guardado no banco de dados, depois eu vou dando atribuições para ele. Não vai funcionar dessa forma, não vai existir mais aquele problema de duplicidade de cadastro. Porque hoje alguns municípios têm dificuldade, porque uma mesma pessoa está cadastrado 3, 4 vezes com ID pessoa diferente. Então, para um contrato ele está com um ID pessoa, para um outro contrato ele está com outro ID pessoa. Então, está gerando duplicidade e inconsistência de dados no banco. Então, quando a gente utilizar o CPF, então não vai ter 2 CPF no banco de dados, só vai ter um. Então, vai acabar esse problema.
gente já falou dessa tabela, título, parte de contrato, valor contratado. E para captar os dados dos contratos e atos, os valores dos contratos e atos de registro de preço por contratado. Então, para cada contratado, eu vou informar o valor correspondente à sua parte do contrato, ao valor que eu contratei com essa pessoa. Então, lógico, as informações necessárias para essa tabela será o título do ato do contrato, a origem do contrato, o ano, o número do contrato, que já foram informados lá na tabela anterior. Então, aqui eu vou informar o valor do contrato. Então, a regra aqui é a soma do valor de todos os contratos. O velho contratado deu um contrato, não pode ser diferente do total do mesmo contrato informado na tabela contrato. Então, aqui, se eu vou informar o valor para cada, se é uma ata de registro de preço, por exemplo, eu posso ter um valor para cada um dos vencedores, ou dos contratados ali. Então, a soma de todos esses não pode ser maior do que o valor do contrato informado lá na tabela anterior, ou da ata de registro de preço informado na tabela anterior. Então, aqui é o valor para cada um dos componentes de uma mesma ata, por exemplo, registro de preço. Recurso orçamentário do contrato. Essa tabela para captar os recursos orçamentários é utilizada como base para a emissão dos contratos e atas de registro de preço. Eu vou informar aqui quais as dotações orçamentárias que darão suporte àquele contrato, porque isso é um item obrigatório do contrato. Essa informação tem que constar no contrato. O valor. Eu não necessariamente tenho que ter um valor de dotação suficiente para todo o contrato. Eu posso ter um contrato com validade para mais de um ano, que passa para o exercício seguinte, para o qual eu não tenho ainda orçamento aprovado. Essa verificação no sistema não vai fazer se o valor é consistente. A única verificação que ele vai fazer é se há essa dotação prevista lá no orçamento da entidade para aquele ano, se há alguma dotação para aquele determinado contrato. Contrato X convênio. Então, a captar a vinculação dos contratos e as de registro de preço com os respectivos convênios. Então, quando eu tiver uma vinculação de um contrato com o convênio, eu vou informar aqui nessa tabela o código do convênio que esteja vinculado àquele contrato. Isso para convênios federais que não vão para o CIT, para convênios que vocês não informam lá no sistema de transferência voluntária do tribunal, os convênios federais que vocês não têm obrigatoriedade de informar no CIT, você informa nessa tabela contrato X convênio. E lá no módulo contábil haverá a vinculação dos convênios que não são informados no CIT. Para os convênios que vão no CIT, você tem que informar aqui nessa tabela, contrato versus convênio CIT, captar a vinculação dos contratos e a preço com os respectivos convênios controlados pelo sistema de transferência lá do tribunal. Quando eu fizer firmar um convênio, eu informo no CIT. Posteriormente, eu vou gravar aquele número do CIT e informar aqui o número identificador de transferência, que é o ID transferência, que deve existir lá na tabela do CIT, lá de transferência. Então, para eu informar, vincular um contrato a um convênio, a primeira exigência é que exista esse convênio informado lá no CIT. Contratos versus licitação. Quando houver a vinculação dos contratos de registro de preço a uma licitação, eu vou informar aqui nessa tabela contrato versus licitação. A exigência que eu tenha, lógico, cadastrado no contrato, lá na tabela anterior, a origem do contrato, todas aquelas tabelas que a gente já falou referente a contrato. E também eu tenho que ter informado a licitação lá no módulo de licitações. Todos os dados da licitação já devem estar cadastrados lá para que eu possa fazer a vinculação aqui do contrato versus licitação. Lógico, eu só vou fazer um contrato versus licitação para uma licitação que esteja homologada e tenha um vencedor. Tem um vencedor da licitação, eu vou firmar um contrato com esse vencedor. Aí eu venho aqui. Então, aquela fase
de edital, de licitação, de proposta, de habilitação, de vencedor, já deve estar superada para que eu possa vir aqui e vincular no edital o contrato àquela licitação lá, que já fora homologada anteriormente. O número do aditivo de contrato. Então, quando eu fizer um aditivo do contrato, eu vou gerar um número sequencial também. Então, quando tiver um aditivo, primeira tabela é informar para o tribunal qual o número do aditivo que eu tenho para aquele contrato. Lógico, tenho que ter todas as fases do contrato lá previamente informado. O contrato válido, assinado, já encaminhei para o tribunal, agora eu quero fazer um aditivo. Eu venho aqui e informo que é o aditivo o número de aditivo. Então vai ser ordem sequencial, se é aditivo 1, 2, conforme o caso. Aí na sequência eu vou informar os dados do aditivo de contrato. Então são os dados básicos dos termos de aditivo de contrato e ato de preço. Exigência para informar isso aqui. Eu tenho um contrato, eu tenho informado o aditivo. Então eu venho aqui e vou informar o tipo de aditivo e o tipo de operação de aditivo de contrato. Quais os tipos de aditivo que eu posso ter? Eu posso ter um aditivo de prazo, uma cessão contratual, uma subcontratação, valor, inexecução e rescisão ou outro aditivo. Então eu vou, de acordo com essa tabela de tipo, informar ali no aditivo de contrato. Quais os tipos de operação aditivo que eu posso ter para alguns contratos? Eu posso ter recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, posso ter reajuste de valores, atualização monetária, redimensionamento de objeto do contrato. Esse redimensionamento aqui, para que serve? Para que a gente consiga acompanhar se atende ou não atende ao que está previsto na legislação quanto ao limite para aditivo de contrato. Se eu firmei um contrato para compra de determinado material, eu posso aditivar essa compra em até 25%. Então eu posso, se eu pretendia comprar 50 cadeiras, eu posso contratar essas 50 e mais 25%. Então eu posso ter mais 12 cadeiras. Então eu vou redimensionar isso. Isso aqui vai estar amarrado à liquidação da despesa. Se eu, para determinado item, vamos falar em números mais exatos, aqui fica fácil. Eu pretendo comprar 100 cadeiras, contratei 100 cadeiras. Quando houve a entrega do objeto, eu recebi essas 100. Agora há necessidade de se fazer um redimensionamento. A legislação diz que eu posso comprar até 25%. Então eu vou informar um aditivo de redimensionamento, vou comprar mais 25 cadeiras. Então vai ser fácil a gente verificar se o aditivo de redimensionamento atende ou não atende a legislação. E a gente vai conseguir separar esse aditivo que trata a legislação, que é da quantidade, dos aditivos lá de valor, que é reequilíbrio econômico, que é atualização monetária do contrato, que pode estar previsto no contrato, que não tem nada a ver com o redimensionamento, com aditivo de quantidade, porque hoje tudo isso vai como valor. Então, quando o aditivo for de quantidade, eu venho para o redimensionamento. Quando for uma atualização monetária, um reequilíbrio econômico monetário, reequilíbrio econômico do contrato, eu vou tratar apenas de valores, a quantidade contratada será a mesma. Tranquilo quanto a isso? Dilatação de prazo de vigência, redução de vigência, cessão, subcontratação, inexecução, rescisão ou outras operações de aditivo. Então, todos esses tipos de operações aqui combinarão com os tipos de aditivos aqui anteriormente informados. Aditivo valor contrato. Captar os termos aditivos dos contratos e atos de preço, contendo valores originários de recomposição, reajuste e atualização monetária. Então, quando
o tipo do aditivo for valor, eu só vou combinar com esses 3 tipos de operação do contrato. Vamos ver quais são os 3 tipos: recomposição do equilíbrio econômico financeiro, reajuste de valores ou atualização monetária. Veja que a gente não vai misturar o que é monetário com quantidades. Hoje a gente mistura isso no AM atual, você amplia a quantidade, você vai para o valor e digita o novo valor. Para 2013, quando aumentar a quantidade contratada, você vem para o tipo de operação 4, redimensionamento, que vai para uma outra tabela e não vem para essa aqui, aditivo valor contrato. Aditivo prazo contrato. Quando eu vou captar os dados, aqui eu quero captar os dados referente aos aditivos de prazo do contrato. Então, quando o tipo de aditivo for 1, prazo, ele vai combinar com as seguintes operações, 5 ou 6. Vamos lá ler qual que é a operação 5 ou 6. 5 ou 6, a dilatação do prazo de vigência ou redução da vigência do contrato. Então, vai combinar com essa tabela aqui. Aditivo de cessão contratual. Então, quando tiver uma cessão de contrato, vou informar nessa tabela aqui. Para aqueles casos onde uma empresa que é fornecedora da entidade é adquirida por outra. Então, o CNPJ vai ser alterado. Então, quando eu tiver, e a legislação permitir, as cláusulas contratuais permitirem isso, lógico, deverá ter um parecer jurídico analisando essa situação, eu vou informar aqui a cessão contratual. Então, o tipo do aditivo será a cessão contratual, o tipo da operação vai ser 7, a operação 7, cessão de contrato. Então, eu vou informar isso aqui nessa tabela, aditivo, cessão, contrato. Aditivo de subcontratação, para quando tiver uma subcontratação, o tipo do aditivo vai ser 3, subcontratação, eu vou informar a operação 8, lá que é a subcontratação. Então, quando tiver previsão legal e atender às condições previstas na licitação ou no contrato, tiver uma subcontratação, eu vou informar nessa tabela. Aditivo de rescisão de contrato, quando ocorrer, então, vou captar os dados em termos aditivos dos contratos, as atas de preço, oriundo de cessão contratual e subcontratação. Então, quando tiver inexecução ou rescisão, eu vou informar nessa tabela aqui, quando eu tiver qualquer tipo de aditivo de rescisão ou inexecução do contrato. Os tipos de motivo de rescisão de contrato são esses aqui: quando não houver cumprimento de cláusulas contratuais, cumprimento irregular de cláusula, lentidão, atraso injustificado, paralisação. Então, a gente criou aqui uma tabela de motivos para que facilite a consulta no banco de dados. Quais os maiores motivos de rescisão de contratos? Quando a gente quiser, a gente vai verificar em um desses códigos aqui se é atraso injustificado, se é não cumprimento de cláusula. Então, isso aqui para facilitar o trabalho. Senão, cada um alega um motivo e a gente não consegue parametrizar o sistema para fazer uma consulta, por exemplo. Mas se você não tiver nenhuma dessas situações aqui, você pode informar ainda como outros motivos. Aqui o aditivo de redimensionamento de contrato. Aquele quando o tipo de aditivo for 4, para atender aquela situação lá, se o aditivo for de 25% ou de 50% da quantidade contratada. Então aí nós vamos tratar apenas nessa tabela aqui. Quando for atualização monetária, equilíbrio econômico, reajuste de contrato, a gente não traz para cá. Aqui a gente só traz a informação quando a quantidade contratada for ampliada. Eu quero contratar contratei as 100 cadeiras que eu vou comprar e houve a necessidade de comprar mais 25. Eu posso fazer um aditivo e informar aqui o redimensionamento desse contrato, que ele foi ampliado para mais 25. Isso para compra, para serviço, para obras de reforma, lá que pode ser até 50%. Também vocês vão informar aqui nessa tabela. Verifiquem que vai ser fácil a gente acompanhar se
um contrato foi ampliado de forma que atende à legislação ou não. Porque quando a gente coloca tudo na tabela de valor, a gente não consegue verificar se é uma atualização monetária, se é um reequilíbrio econômico ou uma outra situação ali, ou um reajuste de contrato. Então aí a gente vai separar os números aqui entre aditivo de quantidade e aditivo de valor. Então os tipos de redimensionamento, como eu falei para vocês, para compras, obras e serviços 25%, para reformas 50%. Então conforme o caso vocês vão verificar aqui. Então vai ser fácil identificar aqueles casos lá que se contrata fornecimento de combustível para um ano, aí no ano seguinte contrata 100 mil litros, no ano seguinte, serviço de natureza continuada então faz um outro aditivo, mais 100 mil litros, mais 100, para até 5 anos. Só que vocês devem se lembrar que para se fazer um aditivo de quantidade, você só pode fazer até 50% para reformas, até 25% para compras. Se você fizer mais que isso, você não está atendendo a legislação. Então não importa se o serviço é de natureza continuada ou não. Para fazer a ampliação do quantitativo, tem que estar previsto no edital da licitação, tem que estar previsto no contrato. Se eu quero contratar 100 mil litros de gasolina, quando acabar os 100 mil litros, se houver necessidade, eu posso comprar mais 25, acabou, é outra licitação. Não tem como fazer um aditivo de mais 100, porque a legislação não permite, ela diz que é até 25% só. Outro aditivo de contrato, se você tiver um outro tipo de aditivo, para aquele caso lá do 99, outros tipos, você vai descrever aqui, ou você vai informar nessa tabela o outro tipo de aditivo que você fez e vai encaminhar para o tribunal. Somente para aqueles casos lá de outros aditivos que não previstos lá naquela tabela de tipo de aditivo. Publicação do contrato. Então, essa tabela serve para publicação dos atos contratuais, os extratos dos contratos e atos de registro de preço. Aquela mesma situação, quem é o órgão responsável pela publicação, tem que estar cadastrado no site lá no banco de dados do tribunal, data de publicação não pode ser menor que a data da assinatura. Então, são algumas regras básicas que vocês vão entender tranquilamente, aqui basta dar uma olhada no layout. Publicação do aditivo do contrato. Outra tabela que vocês vão informar especificamente para publicação do aditivo de contrato. Associação contrato anterior. Isso aqui serve para captar os dados para a associação dos contratos existentes na base de dados de 2012, que eu falei anteriormente, com o saldo transferido para 2013. Então a gente vai comparar os dados, verificar se para o contrato que vocês estão informando aqui em 2013, se havia previsão lá em 2012 ou exercícios anteriores, no edital de licitação, por exemplo, no próprio contrato, se você poderia ainda estar executando despesa com base nesse contrato aqui em 2013. Então vocês vão informar para nós quais desses contratos. Então você vai associar aquele contrato anterior ao contrato atual, ao contrato do sistema anterior ao sistema atual no banco de dados de 2013.